Você já sabe que agora, toda semana aqui no Café com Teologia, nós temos a sessão da história das heresias do cristianismo. E é importante a gente estudar a história das heresias, não para condená-las, não para caçar heresia em nosso tempo, não, mas para que a gente possa compreender os contextos históricos em que esses ensinamentos foram considerados heréticos. O que acontecia para que eles fossem considerados dessa maneira? Qual foi o posicionamento da igreja que se constituía para falar acerca daquele ensinamento que tinha sido rechaçado? E assim a gente pode compreender melhor como a teologia vai se construindo na história e como a história do cristianismo vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje, no episódio de hoje, eu vou falar para você de uma heresia que teve tanta influência na antiguidade que ela teve como adepto o maior teólogo de toda a antiguidade. Quer saber que heresia é essa? É só você ficar aqui no vídeo que você já vai saber. Antes, é claro, eu quero lhe fazer um convite. Se você quiser um conteúdo mais aprofundado sobre essa sessão de História das Heresias, sobre História do Cristianismo, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você adquirir o meu livro de História do Cristianismo. Aqui eu conto a história desde o nascimento de Jesus até a idade contemporânea. E o valor é bem acessível, hein? Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, adquira e comece a ler na hora que você quiser. Você vai gostar dessa leitura, eu tenho certeza disso. Bom, a heresia de hoje é uma heresia bem interessante, que a maioria dos livros de história do cristianismo não tratam, porque ela não é necessariamente uma heresia que surge no meio da igreja antiga, nem também dentro do meio cristão, assim como eu expliquei naquela heresia de Celso, que a gente falou em episódios anteriores. Se você ainda não assistiu, o card está aqui em cima, clique ali e assista depois. Essa heresia era chamada de maniqueísmo, que tem consequências práticas evidentes até os dias atuais. Ainda tem hoje muitas pessoas que se dizem cristãs, muitos pregadores, indiferente da sua tradição religiosa, que o teor da sua fala é absolutamente maniqueísta. E isso é necessário que a gente compreenda também, é uma das utilidades de uma coluna em que a gente pode abordar a história das heresias cristãs. Porque enquanto movimento talvez não existe mais, mas consequências do seu ensinamento permanecem até hoje, como é o caso do maniqueísmo. O maniqueísmo ele foi fundado por um homem chamado Maniqueu, que viveu entre o ano de 216 a 276. Viveu 60 anos, que para a época era uma estimativa bem elevada, e viveu durante o terceiro século da era cristã. O Maniqueu, que também é chamado por alguns autores de Mani, mas o nome mais adequado é Maniqueu, ele nasceu na Mesopotâmia, no território que atualmente é o Iraque, né, a nação do Iraque, e ele desenvolveu um sistema filosófico e religioso bastante peculiar, com características muito específicas. E ele faz uma espécie de uma miscelânea filosófica em que ele reúne elementos do pensamento cristão nascente, da teologia cristã que estava nascendo, com elementos do zoroastrismo, e essa sim já era uma religião de muito tempo, uma religião muito consolidada, uma religião muito estabelecida, que começa na Pérsia, mas que tem muita influência pela Mesopotâmia. Inclusive, o povo de Israel absorve muitos elementos do zoroastrismo quando é exilado lá na Babilônia, né? Que também era um território quase igual
ao da Mesopotâmia, naquele cenário. O povo de Israel absorve, por exemplo, a questão dos seres intermediários, que vem do zoroastrismo, a questão apocalíptica, né, de que há uma luta do bem contra o mal e que no final o bem vai vencer. Isso também é um elemento do zoroastrismo, esteve muito presente no maniqueísmo, já vou mostrar de que maneira, e também de outras ideias de religiões e filosofias orientais. A principal marca do maniqueísmo é que ele era um pensamento profundamente dualista. Sobre dualismo, a gente já falou muito aqui no nosso canal, tem até cursos gratuitos para você acompanhar e entender melhor o que é isso, mas basicamente o dualismo é aquilo que opõe a questão da imaterialidade, da espiritualidade com a matéria, né? Ou seja, a alma contra o corpo, o mundo espiritual contra o mundo material, o chamado a sobrenaturalidade contra a naturalidade. Tudo isso é criado por um pensamento profundamente dualista. E no caso do maniqueísmo, isso tem um elemento a mais. O maniqueísmo cria em dois princípios eternos e que estavam sempre em oposição. O que é, claro, uma influência do zoroastrismo. No zoroastrismo, era uma religião dualista. Era uma concepção de que havia um Deus do bem, Ahura Mazda, que é a fonte de toda bondade, e um Deus do mal, Angra Mainyu, que é a fonte de toda maldade. E que nos seres humanos há um correspondente de um e de outro. O espírito do ser humano corresponde à divindade do bem e o corpo do ser humano à divindade do mal. E, além disso, o maniqueísmo propõe um dualismo cósmico extremamente presente na maioria das igrejas cristãs do tempo atual. Esse dualismo cósmico do maniqueísmo via toda a realidade como dividida em uma oposição entre o mundo da luz, o reino da luz e o reino das trevas. O reino da luz era o correspondente ao mundo espiritual, ao mundo das ideias do platonismo, a alma do ser humano, e quanto mais a nossa alma é alimentada, mais perto do reino da luz nós estamos. E do outro lado, fazendo guerra ao reino da luz, o reino das trevas, que é o reino ligado ao que é material, ao que é físico, ao que é decaído, segundo essa leitura maniqueísta, e o correspondente humano ao mundo das trevas é o corpo. E quando o ser humano alimenta o seu corpo, alimenta mesmo com comida, com bebida, com as questões da sexualidade, tudo que ele faz para o seu corpo, ele está se voltando cada vez mais para o reino das trevas. E é uma influência clara, porque na maioria das igrejas a pregação se baseia num dualismo entre o sobrenatural e o natural, entre Deus e o diabo, que é o correspondente contemporâneo do reino da luz contra o reino das trevas, inventado, criado pelo maniqueísmo, do qual ele absorve do zoroastrismo, que nada tem a ver com a mensagem cristã original, que nada tem a ver com a mensagem de Jesus originalmente. E muitos se baseiam nessa questão, que se nós fizermos isso, nós estamos nas trevas, e a maneira de sair das trevas é ir para a luz, e indo para a luz, nós temos que alimentar o espírito, temos que dizer não à carne. Isso é maniqueísmo, não é cristianismo. E, aliás, tem sido tão importante a gente analisar a história das heresias, que hoje eu vou fazer uma palavra-chave de maneira diferente. É você que está assistindo esse vídeo que vai escolher o episódio da semana que vem. E nós temos duas opções para você escolher. Você quer que o episódio da semana que vem seja monarquianismo ou adocionismo? Para a gente tornar essa palavra-chave ainda mais interessante, se você deseja
que o próximo episódio seja o monarquianismo, escreva nos comentários a alternativa A. Escreva a letra A. Se você deseja que o próximo episódio seja sobre o adocionismo, escreva nos comentários a alternativa B. É só escrever letra B. Então, é você quem vai escolher o próximo episódio da série da História das Heresias. Se você quer monarquianismo, escreva a letra A. Se você quer adocionismo, escreva a letra B. Tá bom? Combinado? Aqueles que até a semana que vem tiver mais comentários, será o episódio que faremos na próxima semana. Para o maniqueísmo, ser salvo era permitir que a luz entre no seu interior e vença as trevas, traduzindo, que o seu espírito se eleve a ponto de você negar a sua corporeidade, a sua carnalidade. Não preciso nem dizer, mas vou dizer assim mesmo, que o maniqueísmo praticava uma vida profundamente ascética. Via o sexo como algo mau, praticavam prolongados jejuns, autoflagelações, abstinência de todas as espécies, vida celibatária intensamente. E para você ter uma ideia de como essa ideia teve influências no mundo antigo, Santo Agostinho de Hipona, que foi o maior teólogo da antiguidade, com certeza um dos 10 maiores teólogos de todos os tempos, e eu fiz essa série aqui no canal dos 10 maiores teólogos de todos os tempos. Se você não viu, clica aqui no card que você vai assistir os 2 episódios e não vai perder nada. Agostinho de Hipona, na sua busca pela espiritualidade, foi maniqueísta durante 12 anos e praticou essa filosofia durante 12 anos da sua vida. Depois ele ouviu a pregação de Santo Ambrósio de Milão, foi profundamente transformado por aquela pregação e, mais do que isso, o que mais chamou a atenção em Agostinho foi ele ter percebido como uma pregação cristã poderia ser profundamente intelectual, filosófica e evangélica, no sentido de evangelho, como a que ele ouviu de Ambrósio de Milão, e por isso ele se converteu ao cristianismo, depois se tornou bispo em Hipona e um dos maiores teólogos da história de todo o cristianismo, né? É claro que o maniqueísmo não morreu com o Maniqueu. O Maniqueu morreu no ano de 276, mas a influência do maniqueísmo durou muito tempo e, para falar a verdade, como eu já disse, dura até hoje, porque tem muitos cristãos que têm uma mente profundamente maniqueísta, achando que tudo ou é de Deus ou é do diabo, ou é da luz ou é das trevas. Se você faz isso, você vai para a luz. Se você faz aquilo, você vai para as trevas, achando que a vida se resume a um pobre e maniqueísmo dualista cósmico, né? Um pobre dualismo cósmico, de que tudo é reflexo da luta entre o bem e o mal, da luta entre a luz e as trevas, e isso é profundamente maniqueísta e nada, absolutamente nada cristão, conforme o que Jesus ensinou nos seus evangelhos. E se você gostou de mais um episódio da série da História das Heresias, não se esqueça de curtir, clicando aqui embaixo no joinha, de se inscrever no canal e ativar todas as notificações, e também aproveite para clicar ali em Seja Membro, dá uma olhada nos nossos planos e escolha um que você mais gostar e participe do nosso projeto. Um abraço e até o próximo conteúdo do Café com Teologia. Te vejo por aqui.